Bem-vindos novamente, bem-vindas novamente ao Escrevendo Sem Medo, o canal que aumenta a sua bagagem, mas não te torna um malo, o canal que amplia seus horizontes e não as suas medidas. Vamos para a análise de redação das propostas da ESPM, né, que tem unidades em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, se eu não me engano, mas em algum ou outro lugar, e ela faz 2 vezes por ano o vestibular. E eu peguei aqui algumas propostas para contar para vocês como é que funciona. Então, que raio de redação que a gente tem que fazer na ESPM. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Pausa. Para coçar a cabeça. E vamos lá. Vamos ver o que você vai encontrar na ESPM. Então, eu fui lá no site da ESPM e tem uma parte ali que eles têm provas e gabaritos de vestibulares anteriores. Aliás, isso é uma dica importante. Você vai fazer uma prova, se prepara. Vai investigar o que você vai encontrar. Vai no site da ESPM, vai prestar ESPM, vai lá no site e pega coisas, como que eles pedem as questões, o que eles vão fazer nesse vestibular. Especificamente em 2020 agora, com o isolamento social, eles mudaram o vestibular. Eu falei isso no VAR de redação da Carol, que foi sobre uma proposta feita dentro desse formato ESPM. Dá uma olhadinha ali. Basicamente, você também pode achar isso muito mais fácil no site da própria ESPM, que esse ano está fazendo uma coisa diferente por conta da necessidade de isolamento social. Mas, no geral, não existe nenhuma expectativa de que a proposta de redação seja diferenciada dentro do modelo que eles vão fazer. Então, vamos lá. Quando a gente chega na proposta da ESPM, a gente tem isso aqui, ó. Essa é a proposta de 2020, né, do primeiro semestre de 2020, que foi aplicado no finzinho de 2009. Desculpa, 2019. Já tô aqui pirando. Então, vamos lá. A ESPM, geralmente, quando você pega a prova do vestibular, a primeira coisa que vai ter ali no início é a redação. E você vai ter 2 temas e precisa escolher um deles. E como são esses temas? Ao contrário de FUVEST, de Enem, que geralmente tem a página inteira com vários textos, podem também ter texto em imagem e outras coisas, ela faz uma proposta mais enxuta. Olha só o que temos, por exemplo. Tema número 1, embaixo teria o tema número 2, e geralmente esses temas são compostos por um trecho de um texto, é claro que eles sempre indicam a fonte, o que é muito importante, e a partir desse trecho, eles têm uma proposta que geralmente é assim. Então, proposta, com base nas informações do texto e em outras de seu conhecimento sobre o assunto, elabore um texto dissertativo sobre a seguinte questão. E aí vem o comando. O comando, para quem não sabe, é uma coisa extremamente importante. É o que vai dizer para você o que a banca quer de você. Que raio de assunto que a banca quer que você trate. Por exemplo, temos aqui, ó, como a tecnologia de pronta resposta possibilitará distintas experiências e impactará a vida de todos nós. Então, como você acha que essas questões podem ser respondidas? Dentro disso, você tem que defender a sua resposta. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó, para a gente ver que essa estrutura como eu posso dizer? Esqueci a palavra. Meus 2 neurônios estão brigando, pera. Como essa proposta se estrutura, né? Então, a partir de uma proposta, a gente não pode dizer muita coisa. Pode ser que o vestibular faça um tipo de proposta, uma estrutura de proposta a cada ocorrência. Então, eu preciso analisar algumas propostas de alguns vestibulares de anos diferentes para poder estabelecer qual é o estilo de proposta. Então, olha que interessante. Temos aqui, ó, um texto, temos a proposta e temos mais uma questão que é o comando em forma interrogativa. Isso é muito bom, porque o comando em forma interrogativa ele exige uma resposta e é essa resposta que vai desembocar na nossa tese, beleza? Na nossa opinião que a gente vai defender. Olha só, ESPM Rio 2020, primeiro semestre. Outra aqui, São Paulo 2019, segundo semestre. Um textinho um pouquinho até maior, sua fonte, o Zygmunt Bauman, um fofo. E aqui, novamente, a proposta e a pergunta comando. Vamos aqui para outro texto. Novamente um pequeno texto, apenas um, você viu que ela não varia, né? Ela dá apenas um texto, um trecho de um texto. Depois a proposta, depois a pergunta.
e assim por diante. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site onde você pode encontrar provas anteriores, é o próprio site da ESPM. Vai lá, dá uma fuçada, a gente tem que ser proativo e tem que ser meio investigador nesse momento. Vai lá, pega as questões, pega as provas, dá uma olhada no tipo de assunto que costuma cair, que eu já adianto que tem a ver com tecnologia e também com o meio social, e faz os seus estudos e aproveita, tenta fazer essas redações. Se bobear, me manda, né, lá no contato@escrevendossemmedo.com.br. Quem sabe eu não faço um VAR. Se eu tiver de bom humor, eu faço um VAR, né? Se você mandar um e-mail muito legal, muito bacana, assim, me pedindo com um grande carinho, quem sabe eu não faça. E aí eu te aviso, obviamente, né? Então vamos lá. Texto, proposta, pergunta. Essa é a estrutura que a gente encontra. E aqui, ó, Porto Alegre, 2019, segundo semestre. E vamos para algumas coisas que a gente pode tirar disso tudo, ok? A redação da ESPM e agora coisas que eu peguei aqui de editais e outras informações. A nota da redação é de 0 a 10, ok? Então, imagina a da FUVEST é de 0 a 50, a do Enem é de 0 a 1000, a da ESPM de 0 a 10. É um horizonte que a gente está bem mais familiarizado. Dentro do vestibular, o peso da redação pode valer até 3, ou seja, ela pode representar até 30 pontos dentro da sua nota final, beleza? E a nota máxima da prova toda, incluindo as outras disciplinas, vai ser 120 pontos. Então, dentro desse raio de 120 pontos, você vai ser classificado. E, gente, só uma coisa que eu dei uma zapeada nos editais. Dá um carinho para a redação, porque ela é o principal item de desempate para saber quem fica com a vaga ou não, caso você acabe ali ficando bem próximo de um outro candidato. É claro que também tem uma carta de apresentação, que também é muito importante, mas dá um carinho para a redação dentro da prova, tá? A carta de apresentação você pode preparar com antecedência e inserir na hora da sua inscrição, de modo que fica um pouco mais fácil, né? Aí a gente tem aqui que tipo de texto que é pedido, ó, uma dissertação argumentativa. Eu vou até aumentar esse card aqui. Ah, foi. Ó, vou até aumentar isso aqui, que isso aqui é importante. E eu vou pôr uma cor diferente aqui. Ó, eu vou colocar de rosa. Não, de laranja. De laranja fica legal. Pronto. Ó, que bacana. A dissertação argumentativa. Então, o que é uma dissertação argumentativa? É um texto objetivo, referencial. Linguagem referencial é aquela que está focada no contexto e nas informações, ok? Nesse caso, nos argumentos, e não em você como emissor, e não no seu leitor, também não é aquela linguagem enfática que reafirma se o canal tá ok. Vai lá na sua apostila ou no seu material, joga no Google funções da linguagem referencial, que você vai entender do que eu tô falando, beleza? Outra coisa, a dissertação argumentativa é um texto que argumenta e posiciona, ou seja, eu preciso me posicionar. Lembra do que a proposta pede, ó? Vamos voltar um pouquinho ali? Aqui, ó. Com base nas informações da citação e em outras, o seu conhecimento sobre o assunto, ou seja, o seu repertório de mundo, o seu conhecimento de mundo, elabora um texto dissertativo posicionando-se. Olha aqui que beleza. Posicione-se, é o que pede a banca. Posicionando-se a respeito da seguinte questão. Então, você tem que ter uma posição, e isso é uma característica do gênero dissertativo argumentativo, beleza? E você não vai só se posicionar, fala, eu acho isso e sai da sala. Sabe aquela pessoa que xinga e sai da sala? Ela nem espera a gente replicar. A gente não vai fazer isso na dissertação argumentativa. A gente vai xingar e vai dizer por que xingou. Não tô querendo incitar agressões. Mas a ideia é, eu digo o que eu penso e eu justifico, eu argumento para defender o que eu penso. Não é simplesmente eu digo, eu prefiro Coca-Cola e não Guaraná. É dizer por que eu prefiro Coca-Cola. Então, olha, eu até já adiantei. O texto, a proposta pede uma opinião sobre o assunto, que é, dentro do esquema da dissertação argumentativa, é a nossa tese. Então, você precisa primeiro pensar,
Qual que é a minha opinião sobre essa pergunta que está sendo feita? Alguém me perguntou isso, o que que eu respondo para ela? Isso vai acontecer? Eu concordo com isso aí? Eu não concordo? Isso para mim vai acontecer? Para mim não vai? Né? Vamos voltar para a redação, para a proposta, para pegar um exemplo, ó. Qual é a sua compreensão sobre a citada transição, ou seja, que transição vai estar no texto? E como ela é percebida na sociedade brasileira? Então, a gente sabendo que transição citada que é essa, tipo, o que eu compreendo? Para mim, o que significa essa transição que está em jogo? Né? Como que eu vejo a sociedade lidando com isso? Como que ela percebe? De maneira tranquila? De maneira estranha? Ela está lidando bem com isso ou não? São essas questões que você tem que pôr na sua redação, tá bom? E vamos voltar aqui para o nosso bem bolado. Nesse sentido, como é uma dissertação argumentativa em mais ou menos 20 a 30 linhas, você tem aqui, ó, uma estrutura básica de 4 parágrafos. Introdução, o miolo, 2 argumentos, um em cada parágrafo e um na conclusão, que, desculpa, não é um argumento na conclusão, é a conclusão do seu texto. Introdução, argumento 1, argumento 2 e conclusão. Se a gente tiver em mente mais ou menos 20 a 30 linhas, vamos pensar em 30 linhas, daria mais ou menos 4 parágrafos de 5 a 6 linhas, tá? Não precisam todos ter exatamente esse tamanho, mas a ideia é que seja proporcional. Para finalizar, o que a gente tem aqui? O que essas propostas mostram pra gente? Eu até peguei uma imagem para colocar aqui de fundo, um caderno, vai. Ficou legal, merece um like, né? Poxa, merece um like, aproveito antes de finalizar, compartilha esse vídeo com colegas que você sabe que vão prestar SPM também, socializa essa informação. Nem sempre a gente encontra tudo o que a gente gostaria de encontrar, assim, então vai chegadinho, que nem eu tô fazendo pra você, vai. Então vamos lá, dá um like, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa lá o sininho, o Jingle Bell para as notificações. Sempre tem vídeos sobre redação e estratégias discursivas aqui nesse canal. O que essas propostas ensinam pra gente? A gente tem uma coisa que já ficou bem clara, né? Apenas um texto motivador, e esse texto motivador é breve. Então a gente tem um enfoque sobre o assunto muito específico. Isso pode ser uma vantagem, porque se a gente tem vários textos com enfoques diferentes, a gente vai ser obrigado a decidir nós mesmos qual enfoque está sendo solicitado, para qual lado a gente vai. A ESPM, desse ponto de vista, a gente pode até ficar feliz que ela facilita para a gente. A gente tem a presença da tecnologia em uma das propostas. Isso aqui não fica claro, mas é uma coisa que alguns alunos meus comentaram comigo. Carol, obrigada por esse insight. E depois eu fui olhar nas propostas e isso é verdade, tá? Geralmente, pelo menos uma delas fala mais proximamente, mais de perto, mais diretamente da tecnologia. Embora outras, às vezes, tenham algum tema que tenha uma ponte com a tecnologia. Aí a gente sempre tem temas da atualidade, tá bom? São temas de pessoas que estão, autores, ou em jornais, em revistas ou outros meios, que estão refletindo sobre questões atuais, questões que provavelmente você está vivendo, ou conhece alguém que está vivendo, ou percebe na sua relação com a sociedade essas coisas. Então é muito bom, e assim para todos os vestibulares e para a vida em geral costuma ser muito bom, ficar de olho no jornal, dar uma olhada nos jornais de maior circulação, ter boas fontes de pesquisa, trabalhar com o seu repertório, ter muito carinho nos seus estudos, isso ajuda a construir você. Eu sei que às vezes quando a gente está no ensino médio, ou às vezes antes disso no fundamental, a gente não entende muito o porquê dessas coisas. Mas a gente tem que pensar que a gente está estudando para a vida, né? Se você estudar para a vida, você vai passar no vestibular a hora que você quiser, né? Claro que com uma preparação, com uma tranquilidade, com foco, estudo, mas você vai estar construindo você mesmo, tá? E isso é muito importante. Então esses temas são da atualidade. Vamos voltar para cá, ó, não pede proposta de intervenção. Isso aqui é importante porque o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele tá virando um padrão de abordagem dentro dos estudos de dissertação argumentativa para vestibular. Então é muito comum você encontrar muito conteúdo sobre isso, né? E o Enem, ele pede de fato a proposta da intervenção, que só para situar você, ela é uma complexificação de uma estrutura que existia e continua existindo, que é a sugestão de encaminhamento. Dentro do VAR de redação da Carol,
que fez uma proposta dentro do estilo ESPM, eu fiz uma observação sobre isso. Ela não fez o jeito Enem, ela fez o jeito todos os outros vestibulares quase do mundo ever, que é ou proposta, ou sugestão de encaminhamento, ou retomada dos argumentos, tá? Que é uma estrutura de conclusão mais simples, porque ela tem 3 itens só. Na primeira frase, a retomada dos argumentos. Na segunda frase, uma sugestão de alguma coisa que poderia mudar, caso você tenha ali dentro da sua redação um problema que você está tratando. Se você não conseguir pensar numa sugestão de algo que poderia melhorar, você pode dar uma retomada, uma frase que retome simplesmente seus argumentos, e a última frase, né, que vai fazer um fecho bonito. Na verdade, isso aqui seria assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais um quadrinho aqui, ó, para ficar mais claro, tá? Então, assim, ó, conclusão. Ela tem isso aqui, ó. Ah, não dá. Então, a gente põe aqui. E ela tem o que, ó? Ela tem retomada da tese. Ela tem sugestão de encaminhamento. Ou, tô colocando esse ou bem grande, tá? Para você saber que é ou um ou outro. Ou retomada dos argumentos. Em algum lugar desse canal tem um outro vídeo sobre isso. Se não tiver o card aqui, vai ali na página inicial do canal e procura ali na barra de pesquisa que você vai achar, tá? Por fim, a última frase é uma frase de fechamento. Ok. Parece estranho eu falando isso assim, desse jeito, né? Mas, eventualmente, vendo um exemplo, como tem lá no vai ficar mais claro, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a retomada da tese. Depois, eu vou fazer aqui, ó, a sugestão de encaminhamento ou a retomada dos argumentos. E depois, aqui, tá meio estranho isso aqui, né? Eu vou fazer assim, organizar de um outro jeito, ó, pra ficar mais claro. E depois eu vou fazer a frase fechando, para fechar o texto de uma maneira bacana, bonitinha, esteticamente até falando, tá bom? Então, essa é a estrutura que a conclusão pede, porque ela não é a proposta de intervenção do Enem, tá? Tudo isso para falar deste cara aqui. Depois, a gente tem, sim, reflexão sobre os aspectos, reflexão sobre o aspecto concreto da sociedade, né? A gente tem, às vezes, claro, reflexões sobre dinâmicas sociais, no caso, né, sobre envelhecimento, sobre o que as perspectivas de uma nova tecnologia que está surgindo podem mudar na vida das pessoas. É sempre importante que você traga isso para a realidade, procure exemplos. Você não vai dizer assim, ai, a minha mãe, por exemplo, não gosta de Facebook, ela prefere não sei o quê. Não, você fala, olha, existem pessoas que preferem uma rede social a outra, mas o importante é que, independente de qual rede social esteja em questão, todas elas têm o mesmo propósito. E todas as pessoas que estão presentes ali estão tendo as mesmas influências da mesma dinâmica social. Entender qual que é a diferença de tipo de expressão que o vestibular está esperando de você, né? A gente tem uma solicitação direta de opinião e ela está na resposta da pergunta do comando. Então, aquela resposta, só voltando aqui, ó. Esta bagaça aqui, ó, é muito, muito, muito importante. Tenha muita atenção em relação a ela. E, por fim, o comando interrogativo, ele é específico e delimitado, ou seja, ele já define o que ele quer de você. Por que eu estou dizendo isso? Vamos imaginar um grande assunto, um grande tema, por exemplo, publicidade. E imagina que isso é um grande conjunto, tipo da matemática, e que tem subconjuntos dentro dele. Então, por exemplo, eu tenho lá publicidade infantil, problemas da publicidade infantil, vantagens da publicidade digital, o que é publicidade e o que não é, importância da publicidade no mundo contemporâneo. Eu tenho, por exemplo, o ensino da publicidade. Percebe? Tem vários subtemas. Propostas como, por exemplo, a FUVEST, elas trabalham num eixo temático mais amplo e dão vários excertos com várias abordagens, porque ela quer que você escolha, que você delimite. Por isso ela dá também um comando mais amplo. No caso da ESPM, assim como do Enem, é claro que cada um vai fazer isso de um jeito diferente, mas
a ISPM já direciona para você, ela já dá apenas um excerto que já tem uma delimitação do que ela está querendo ali colocar para você como proposta de reflexão, já tem uma delimitação muito específica, e além disso ela já te faz uma pergunta, essa pergunta já direciona o que ela quer de você no texto. Depois disso, você vai perceber que quanto mais focado, quanto mais específico, melhor seu texto, beleza? Dentro da estrutura de introdução, argumento 1, argumento 2, conclusão. Eu acho que você deve dar um joinha neste vídeo, né? Já pedi antes, estou pedindo agora, estou pidona neste vídeo e com razão, não vai cair seu dedo e vai me ajudar bastante. De qualquer maneira, era essa a fita que eu tinha para passar para você hoje, mano. Vou me despedindo, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado e fica a dica, vai prestar um concurso, vai encarar um desafio? Investiga, vai atrás da informação, leia o edital, isso é muito importante. Eu, por exemplo, que li o edital, sei que na ISPM você não precisa gastar uma linha dando título. Na FUVEST, por outro lado, você tem que dar. Então, são coisas que parecem simples, mas que podem, às vezes, representar uma eliminação de um concurso. Se ele te pede título e você não dá, ele já sacou que você não está muito habilitado a seguir comandos. E aí, como é que faz? Você vai prestar um concurso em que você vai estar dentro de uma hierarquia que você precisa seguir comando para aquela instituição funcionar, né? Parece pouquinho essas coisas, mas elas têm uma importância que às vezes a gente nem se dá conta do quão grande é. Então, gente, boa semana para vocês. Vou ficando por aqui, espero mais uma vez ter ajudado. Tem alguma dúvida? Dá um comentão aqui nesse vídeo, tá bom? E divulga ele para todas as pessoas que você acha que podem ser ajudadas e orientadas por esse vídeo. Beijão para você, vamos continuando aí a ampliar nossos horizontes, sem ampliar nossas medidas, e é nessa que eu vou. Tchau, tchau!